Bem-vindo a Criciúma. A Câmara Municipal de Criciúma concentra o poder legislativo da cidade. É um espaço democrático capaz de transformar a vida do criciumense por meio do trabalho dos 17 vereadores eleitos para representá-lo. O papel destes parlamentares é fiscalizar a atuação do Poder Executivo, o emprego dos recursos públicos e legislar, elaborar, analisar e aprovar leis criadas na própria Casa Legislativa ou vindas do Executivo Municipal, com um olhar sempre voltado à melhoria da qualidade de vida das pessoas e ao desenvolvimento da cidade. As sessões ordinárias acontecem todas as segundas e terças-feiras, a partir das 17 horas, e podem ser acompanhadas presencial ou remotamente, pelas transmissões ao vivo no canal oficial da Câmara no YouTube. Este é o momento das pautas que tramitam na Casa serem apreciadas e votadas pelo plenário. Pautas que, inclusive, já passaram pela análise das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Fiscalização, Controle e Orçamento, de Obras, Transporte, Indústria, Comércio, Abastecimento e Trabalho, de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência e de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. A participação popular acontece principalmente nas tribunas livres, quando os criciumenses têm espaço para abordar assuntos do interesse de toda a sociedade e de influenciar na tomada de decisões. Quem também é bem-vinda ao Poder Legislativo é a juventude. Alunos do 5º ao 9º ano de escolas públicas e particulares do município participam do projeto Câmara Mirim. Eles passam por processo eleitoral nas escolas e os eleitos exercem mandato de 2 anos. A ideia é estimular a cidadania, fazer com que compreendam o poder legislativo e, quem sabe, despertar futuras lideranças políticas. Já a Escola do Legislativo elabora e coordena cursos, palestras e eventos voltados à capacitação dos vereadores e servidores, além de lideranças comunitárias, entidades da sociedade civil ou interessados em aprofundar os conhecimentos políticos. Gostou de conhecer um pouco mais a Câmara Municipal de Criciúma e quer acompanhar o andamento dos trabalhos? Confira o dia a dia da Casa Legislativa nas redes sociais. Câmara Municipal de Criciúma. A cidade que você sonha passa por aqui. Tu vai apresentar? Muito boa noite a todos os senhores e senhoras e senhores. Hoje, dia 15 de junho de 2023, estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Criciúma e hoje nós vamos ter uma audiência pública para nós tratarmos sobre o assunto de pessoas ostomizadas e quero aqui cumprimentar todos os presentes, cumprimentar também os meus pares, o vereador Daniel e o vereador Manuel Rosengue, e destaco também a presença de algumas autoridades que estão conosco aqui. Quero destacar aqui a presença da Marlene, que ela é a presidente da Associação de Pessoas Ostomizadas aqui de Criciúma, a Candinha, que também é a presidente catarinense de Pessoas Ostomizadas, do estado de Santa Catarina, destacar o Wanderson, enfermeiro, estomoterapeuta, destacar o aspirante Teixeira, representando o 28º GAC, a Kelly Ferreira, representando o deputado federal Ricardo Guide, destacar também aqui a presença do Moacir Cláudio, representando lá os clubes de Criciúma, o Moacir, e o ex-vereador de Criciúma, o José Antônio Souza. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de discutir sobre o tema pessoa ostomizada no município de Criciúma, proposta por este vereador Obadias Benones, através do requerimento 330-23 e aprovado por todos os vereadores. Bom, quero aqui justificar a ausência do nosso presidente dessa casa, o vereador Salésio Lima, como também da mesa diretora, alguns membros da mesa diretora que estão em evento também essa noite.
Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo perfil oficial do Poder Legislativo Municipal, pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso Facebook. Para darmos início à audiência, convido para compor a mesa os meus pares, o vereador Daniel, por favor, Daniel Antunes, e o vereador Manuel Rosengue. Convido também a senhora Candinha Jorge de Almeida, que é a diretora-presidente da Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada e coordenadora do movimento dos ostomizados do Brasil em Santa Catarina. Convido também a senhora Marlene Ávila, que é da Associação Criciumense de Pessoa Ostomizada, e o Wanderson Teixeira da Silva, enfermeiro estomaterapeuta do Polo de Criciúma. Os vereadores, por favor, à minha esquerda aqui, e os convidados aqui, por favor. Isso, pode ficar à vontade aqui. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração no máximo de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa, os 40 minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público, com um tempo de 2 minutos de fala por pessoa. Nós, no tempo restante, faremos os encaminhamentos. Passo a palavra, portanto, aos convidados, ressaltando que cada um aí dispõe de 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos, para a gente poder destacar. Eu vou, por ordem, começar pelo Wanderson, que vai trazer para nós um apanhado aqui sobre a parte mais técnica das pessoas que são ostomizadas, e até importante porque muitos não sabem o significado disso, o porquê disso, e ele vai trazer, e depois, na sequência, vamos ouvir a Candinha, também a Marlene, que são pessoas que têm experiência também nessa área e trabalham há algum tempo com essa pauta. Então, por favor, Wanderson, nós temos também o slide para ser passado. O Wanderson, fica à vontade, muito boa noite, fica à vontade aqui nessa casa. Meu boa noite a todos aqui, né? Em especial às pessoas ostomizadas, né? Que é o público que eu atendo. Também gostaria de cumprimentar o vereador Obadias, né? É um prazer conhecê-lo pessoalmente. E cumprimentando o vereador também, estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores aqui presentes. Também queria aqui cumprimentar a Marlene, né? Que faz parte aqui dos ostomizados de Criciúma. E, em especial, também a Candinha, que faz parte aqui do nosso estado. É uma guerreira, uma batalhadora aqui, que luta muito, muito, muito mesmo pela pessoa ostomizada. Também quero cumprimentar aqui os meus colegas, né, de profissão, os colegas estomaterapeutas, e não deixar também de cumprimentar a instituição em que eu represento e trabalho, que é a Prefeitura Municipal de Criciúma, né, e também a nossa amada e querida Unesc, que gentilmente nos cede um espaço lá, e para que nós possamos fazer o nosso trabalho da forma que fizemos. Se possível, eu gostaria que colocasse os slides para mim, por favor. Isso. Então, me apresentando aqui um pouco, então, eu sou o Wanderson, sou enfermeiro estomaterapeuta, é uma palavra bastante difícil de falar, né? Mas com o tempo a gente acostuma, né? Sou graduado pela Unesc no ano de 2007, tenho a minha última pós-graduação, então, em estomaterapia,
e onde atuo desde 2021, logo após a pandemia ali. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, assim, para as pessoas, né, eu trouxe um breve apanhado, muito rápido, para as pessoas entenderem o que são estomias. Então, são aberturas cirúrgicas feitas, né, na parede abdominal para que haja a eliminação de resíduos corporais como fezes, urina e de outras secreções, e também pode ser feitas na traqueia, né, que são as mais conhecidas, são as ostomias respiratórias, né. Então, as traqueostomias, né, de pessoas depois do Covid aí foram entubadas e depois de certo tempo acabaram indo para casa com uma traqueostomia. Também temos as de eliminação, de alimentação, que são as gastros e as jejunostomias, né, e elas servem para isso, tanto para respiração, alimentação e eliminação. E também lembrando que, além de outras doenças, né, a estomia ela é considerada uma deficiência oculta, assim como é o autismo, né? O autismo a gente não enxerga ele. A pessoa ostomizada também muitas vezes está numa fila, né, preferencial ou tem preferência e acaba não aparecendo. Alguns a gente consegue ver, outros não, né? Então, a terminologia da estomia se dá de acordo com o segmento, como eu já falei. Depende do local onde ela está, é o nome que a gente dá para a estomia. No caso, né, de respiração, se está na traqueia, então traqueostomia. E se é de alimentação, está no estômago, gastrostomia. E as de eliminação, nós temos as uros, as íleos, as colos terminais em alça. Então, cada uma recebe o nome conforme o local que ela está colocada. Nós temos aqui em novembro, dia 16 de novembro, o Dia Nacional dos Ostomizados, né? E a partir do artigo 5º do decreto de número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, as pessoas com ostomias foram identificadas como deficientes físicos. Então, portanto, elas têm os mesmos direitos e cabem a elas os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem adquirido. Pode passar. Então, por que é feitas as estomias? Pode passar. Então, as estomias elas são submetidas, são feitas quando? Em caso de neoplasias, que são cânceres, alguns traumas, né? Doenças inflamatórias do intestino, como diverticulite, desvio de trânsito, por exemplo, uma lesão por pressão também é realizada uma estomia. Quando a pessoa tem incontinência anal, né? Então é realizada uma estomia para poder corrigir. Quando tem alguma colite, megacólon, normalmente em crianças, e isso, né, a gente tem crianças que já nascem com imperfuração anal também, que também são ostomizadas por um determinado tempo, e também por infecções perianais graves, como síndrome de Fournier, né? Nós temos pacientes também com síndrome de Fournier. Atualmente, nós temos no município, acredito que 4 ou 5 pacientes com Fournier, que são de Criciúma, e tratados pelo SUS, né? Então, os números que eu tenho hoje são números SUS, porque eu trabalho SUS. E aí os da Unimed eu não tenho acesso, então a gente deve ter muito mais pessoas. Pode passar? Então, alguns exemplos aqui para vocês terem ideia de como é cada doença, né? Pode passar também. E a classificação, então elas são classificadas quanto à permanência, em 2 fatores. Ele pode ser temporário e o 2, ele pode ser definitivo. O temporário é aquele procedimento quando o paciente ele vai ficar por um tempo com a estomia, né? No caso da síndrome de Fournier, até curar aquela doença, e aí depois a reversão. E no caso do definitivo, quando não há mais local para ancoragem de ânus ou para passagem de fezes por outro local, né? Então acaba sendo definitivo. O que vai dizer se ele é definitivo ou temporário é a doença inicial da pessoa
e o médico, quando abre lá o paciente, ele vê se há de fato chance desse paciente retornar à sua normalidade. Normalmente, cerca de 80% das pessoas, elas têm a reversão, tá? Então, em cerca de 20% é que não revertem. Então, aqui, a ostomia, ela não é uma doença, mas ela é parte da solução de uma doença primária, né? Como eu estava falando no início ali para o vereador, que é como usar um óculos, né? Então, o problema não é o óculos. O óculos, ele é a correção do problema. Então, a colostomia, a ileostomia, a urostomia, a traqueostomia, então, ela é a solução de um problema primário, né? Então, a pessoa faz uso disso para corrigir algo que está errado dentro dela. Hoje, para falar sobre Criciúma, somos 123 pacientes atendidos SUS, né? Como falei, não tenho números de hospitais particulares, mas atendidos por mim em Criciúma somos 123. Em Criciúma tem um ambulatório especializado em estomias. Aqui da região sul, o único, depois daqui Tubarão, né? Sou eu o responsável hoje por este polo, e o nosso estado, de longe, posso garantir aos senhores que é o melhor estado no quesito material, adjuvantes. Eu estive ano passado em um congresso em Salvador, na Bahia, e aí eu me inscrevi para novas tecnologias, pensando que ia conhecer algo muito diferente, né? E quando eu cheguei na sala de aula, estavam lá todos os equipamentos que eu tenho lá no meu ambulatório. E comecei a dar os códigos, porque o Estado tem um código para cada equipamento, para cada adjuvante aqui. E eles me falaram assim, tu tens esses adjuvantes, essas bolsas lá? Eu disse, meu Deus, eu já estou lá, eu estou lá há 3 anos, já tem há mais de 3 anos, porque antes de mim era o Ronaldo. Ele disse, não acredito, só acredito se eu ver isso. Então, assim, a gente está muito, muito, muito avançado na questão de equipamentos e adjuvantes. Para vocês terem ideia, que tem estados que não têm equipamentos convexos, que para a nossa realidade é muito importante para alguns pacientes, né? Não vou entrar no termo técnico da convexidade, mas só para vocês terem essa ideia. Pode voltar lá o slide para mim? Então, pode passar o próximo. Então, assim, eu queria deixar o recado aqui aos vereadores que eu sei que a gente tem avançado bastante já na questão das pessoas com deficiência, né? Mas eu acho que a gente não chegou nem na metade do caminho ainda. Precisamos avançar muito mais, assim como outro dia, eu não lembro o nome do vereador que fez aqui sobre o autismo, e né, a rua onde tem o autismo, botou uma placa lá, quem foi? Foi então o presidente Salésio, e eu assistindo um vídeo, esse vídeo estava sendo... Essa mesma lei estava sendo replicada em outro estado. Então, eu gostaria que, né, nós fizéssemos história aqui em Criciúma de novo, né, não só com esta lei, mas que fossem criadas leis, né, e que nós aqui fizéssemos história aqui em Criciúma e que fôssemos novamente exemplo para o Brasil. Tá? Era isso que eu gostaria de falar e deixar o meu recado aqui. Desculpa o tempo tomado aí. Obrigado ao Wanderson pela explicação, parte técnica muito importante para a gente poder compreender, né, um pouquinho desse universo. Eu agora quero passar a palavra para a presidente municipal, dona senhora Marlene, né? Por favor. Boa noite a todos, né? Eu sou presidente da Associação de Criciúma, né? Então eu já estou a presidente já há muito tempo, já há muitos anos. A nossa associação, ela foi criada em 1999,
E no dia 15 de abril ela foi fundada, né, de 99, e desde lá eu acompanho já a associação há muito tempo, pois sou ostomizada e sou urostomizada. Então, a gente luta bastante para trazer um pouco de apoio, de carinho, dedicação para as pessoas que estão entrando nessa batalha, né, às vezes contra um câncer, contra uma doença menos agressiva, mas que tem que ter que usar uma bolsa coletora. Então, muitas pessoas, às vezes, vão à nossa associação muito desesperadas, muito abatidas, e ali elas conhecem a gente, já vê que a gente já está há bastante tempo nessa luta, e a gente sempre acaba deixando aquela pessoa com mais tranquilidade para enfrentar os seus problemas. E a gente vem lutando para que a gente luta bastante para ter um pouco de dignidade. Dignidade para não passar constrangimento. Então, a gente que é ostomizado, a gente precisa, às vezes, estar num local, né? Estar numa repartição pública e ter que, de repente, sair para fazer a nossa higiene. E, geralmente, eles fazem um banheiro muito bonito nas repartições, mas não tem acessibilidade para o ostomizado. Então, eles fazem um banheiro lá dentro, uma pia lá fora, e se nós quisermos fazer a limpeza do nosso equipamento, temos que levar uma garrafinha d'água. Porque não tem um banheiro adaptado, né, para que o ostomizado venha fazer a sua higiene. Então, essa luta já vem vindo há muitos anos, e como minha amiga Candinha é presidente da Associação Catarinense, então ela também está levando esse problema a outras cidades e já tem conseguido alguns êxitos. Então, a gente se uniu para que a gente tenha êxito aqui também, na nossa cidade. Uma cidade grande, acolhedora, uma cidade bonita, mas que também está faltando um pouco mais de empatia. A empatia, ela tem que ser feita por nós todos. Então, assim, não interessa se, de repente, na tua família não tem um ostomizado, mas poderá um dia ter. Qualquer um de nós podemos ser um ostomizado um dia, ou por uma doença, ou por um trauma, um acidente, ou qualquer outra coisa que nos faz ser ostomizados. Então, hoje nós estamos aqui para pedir, né, pedir encarecidamente aos vereadores, às pessoas que têm o poder na mão, para que façam uma lei que permita ou que obrigue os locais públicos terem banheiros adaptados para os ostomizados. Obrigada. Obrigado ao presidente da Associação Municipal, dona Marlene, pela sua fala. E eu recebi ela, Candinha, e a Janice, e foi uma tarde que eu passei chorando diante de vários relatos que vocês enfrentam no dia a dia, né? Os desafios do dia a dia, a barreira do dia a dia. Para isso, então, a Candinha também vai fazer uso da palavra, trazendo um apanhado, algumas informações sobre essas barreiras e o que o poder público, as políticas públicas construídas podem ajudar as pessoas que passam por essa dificuldade. Com a palavra, então, vou apertar aqui para ligar a presidente da Associação do Estado de Santa Catarina, Candinha. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao
presidente, por esta oportunidade. Agradecer ao vereador Obadias, né, por esta oportunidade, inclusive pela tarde maravilhosa que nós tivemos. Não foi uma simples reunião, foi algo assim muito especial. Quero agradecer muito aos vereadores da casa, a todos presentes, por esta oportunidade, e quero trazer para todos a importância do que é ter o banheiro adaptados. Eu gostaria que, por favor, colocasse o laudo, o slides. Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, a importância do banheiro adaptado. Pode passar. O objetivo da ACO, nós vamos falar um pouquinho do objetivo da ACO, Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, que é garantir os direitos das pessoas com ostomia no âmbito estadual, prestar assistência atuando para a implementação dos direitos, promover estudos, cursos, pesquisas, de acordo com as dificuldades, né? Está muito difícil para ler ali, muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Oi? Aqui, ó. Eu vou ler aqui, que eu acho que é melhor. Peço desculpas. Oi. Oi. Vamos lá, então. Se quiser olhar aqui, ó, visão sem fio. Obrigada. Promover estudos, cursos, pesquisas de acordo Obrigado, pode falar. de acordo com a finalidade e objetivos estatuários, realizar ações que busquem a construção de uma sociedade da qual sejam eliminadas todas as formas de exclusão, aprimorar, capacitar e valorizar pessoas com a atuação vinculado aos seus fins e garantir o direito da lei brasileira de inclusão. Então, vamos trazer aqui a proposta para os banheiros de leis municipais. Pode passar. As pessoas com ostomia precisam ter acesso ao banheiro de uso público ao município mediante a instalação de equipamentos adequados para sua utilização. Vaso sanitário, vamos às adaptações. Vaso sanitário normal ou infantil com anteparo seco e sistema de descarga, preferencialmente para fixação em paredes com a altura equivalente ao abdômen das pessoas ostomizadas, ou seja, a cerca de 80 centímetros do chão para descartar o conteúdo das bolsas coletoras, uma ducha higiênica colocada ao lado direito do vaso sanitário com o seu ponto de água a cerca de 1,10 centímetros do chão para lavagem ou troca da bolsa coletora. Lavatório para as mãos, colocando próximo ao vaso sanitário, pequena prateleira colocada ao lado esquerdo ou bancada circundando o vaso sanitário, espelho fixado na parede imediata acima do vaso sanitário para inspeção das condições gerais do estômago, suporte para fixação de papel higiênico, colocar próximo em altura compatível com a do vaso sanitário. Acessórios, uma lixeira para banheiro própria para o descarte de bolsas coletoras e materiais utilizados na higienização das bolsas coletoras de fezes ou urina, suporte para o papel toalha, cabides. Ajustes arquitetônicos, ventilação adequada, símbolo nacional da pessoa com deficiência, incluindo o símbolo nacional da pessoa ostomizada, colocado na entrada do banheiro, indicado que aquele sanitário será feita a instalação
adapta para pessoas ostomizadas. Então, ali a gente trouxe um modelo, né? Lembrando que em Itajaí foi feito diferente, já foi feito com outro projeto, fizeram uma pia usando materiais de fibras, mas que deu muito certo, ficou muito bonito, saiu bem mais em conta. Pode passar lá de novo, por favor? Então, vocês estão vendo ali, ó, ali foi feito de concreto, né? Ali vocês estão vendo a ducha, certinho nas medidas ali. Só pessoas baixinhas como eu é que vai ter um pouco de dificuldades, né? Então, o espelhinho, para que a pessoa possa olhar o seu estômago, como a nossa presidente aqui de Criciúma falou, né? É muito difícil, vocês imaginam uma pessoa que ela usa a bolsa, chegar num banheiro público, que já não é muito legal, né? E ter que se abaixar, dobrar o seu joelho para poder esvaziar a sua bolsa. É muito complicado, é muito difícil. Pode seguir, por favor? A justificativa. Pessoas ostomizadas, nesse caso colostomizado, ileostomizado, eurostomizados, como o nosso querido amigo falou, são aquelas pessoas submetidas à intervenção cirúrgica para a construção no corpo de um caminho alternativo para a comunicação com o exterior, né, visando a eliminação de fezes ou urina, sendo tal caminho denominado o estoma. Estoma ou ostoma. Pode ser usado as duas palavras, tá? Estomia ou ostomia. Em função dessa característica, as pessoas ostomizadas são incluídas no rol de pessoas com deficiência, à base do artigo 5 do Decreto 5.296 de 2004. Ou seja, mas por que a pessoa ela é incluída como pessoa com deficiência? A pessoa, quando ela passa por esse processo cirúrgico e é definitivo, ela acaba sendo pessoa com deficiência porque tem uma amputação. Tem uma amputação de órgão ali, aonde deixa essa pessoa com deficiência. Não é uma deficiência visível, mas ela é uma deficiência. Assim, esclarecido, destaca-se que a presente proposição visa garantir às pessoas ostomizadas a acessibilidade aos sanitários públicos e de uso público localizados em aeroportos, rodoviárias, cinemas, teatros, igrejas, postos de saúde, hospitais, shopping centers, centros comerciais, prédios públicos, mediante a instalação de equipamentos adequados para a prática de higiene e que atendam suas necessidades especiais. Pode prosseguir? O presente projeto de lei busca cumprir as disposições fundamentadas na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, o seu protocolo facultativo, ratificados na forma do inciso 3º, artigo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, destacando-se aquelas que asseguram, promovem e protegem as condições de acessibilidade das pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania plena e efetiva. Cabe ressaltar que a construção dos banheiros públicos adaptados para os ostomizados não exige, vereador, muita tecnologia, ou seja, nenhuma tecnologia especial, né? E a sua instalação é de baixíssimo custo. Ainda mais comparados aos benefícios trazidos à dignidade, como a Marlene aqui já falou, da pessoa com a ostomia, porque quanto que o SUS, o município não vai gastar com uma pessoa ostomizada internada com infecção? Pode passar. Pode passar. O primeiro Tratado Internacional dos Direitos Humanos, aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, que trata a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada em 30 de março de 2007 e ratificada pelo Brasil em 1º de agosto de 2008.
Eu acho que vai demorar muito. Eu não sabia que tinha só esse prazo de 10 minutos. Tem mais. Tem. Eu trouxe também sobre os direitos das pessoas ostomizadas, mas aí eu acho que é muito tempo, né? Mas está nesse slide aí? Tá. Pode passar rapidinho ali nos direitos, né? Isso. Pode pedir para ele. Pode passar para frente, por favor? Aí dá para ver bem o banheiro, o espelhinho, como eu falei. Pode passar ali para frente, por favor? Declaração dos Direitos Ostomizados é o objetivo principal da International Ostomy Association, que todas as pessoas ostomizadas tenham direito a uma qualidade de vida satisfatória após suas cirurgias e que essa declaração seja reconhecida em todos os países do mundo. Passando, por favor. Receber a orientação pré-operatória, a fim de garantir um total conhecimento dos benefícios da operação e dos fatos essenciais a respeito de viver com a ostomia. Ter um estômago bem feito, local apropriado, proporcionando atendimento integral e conveniente para o conforto do paciente, receber apoio médico, experiente e profissional, cuidados de enfermagem, especializado no período pré-operatório e pós-operatório, tanto no hospital como em suas comunidades. Ter acesso às informações completas e imparciais sobre o fornecimento e produtos adequados disponíveis em seu país. Santa Catarina é um exemplo, como já foi falado, primeiro no Brasil. Ter a oportunidade de escolha entre os diversos equipamentos disponíveis para a ostomia, sem preconceito ou constrangimento. Ter acesso, dadas acerca de sua Associação Nacional de Ostomizados e dos serviços que podem ser oferecidos. Receber apoio e informação para benefício da família, dos cuidadores e dos amigos, a fim de aumentar o entendimento sobre as condições e adaptações necessárias para alcançar um padrão de vida satisfatório para viver com a ostomia e assegurar que os dados pessoais a respeito da cirurgia de ostomia serão tratados com discrição e confiabilidade a fim de manter a privacidade. Aí seria sobre o dia 16 de novembro, Dia Nacional da Pessoa Ostomizada. Santa Catarina já temos a lei. Está ali a Lei 11.506 de 2007, que foi o objetivo de divulgar a informação. Pode passar, por favor? Pode. Então, esta lei ali é a lei estadual, Lei 17.383, de 20 de dezembro de 2017, aonde foi hoje a lei estadual. Então, ela tem a lei estadual e já tem em muitos municípios também. Pode seguir, por favor. Só deixar uma mensagem aqui. Não existe triunfo sem perda. Não há vitória sem sofrimento e nem liberdade sem sacrifício. A vitória pertence àquele que acredita nela por mais tempo. Cada minuto que passa é uma nova chance de mudança para uma nova vida. Obrigada. Obrigado a Candinha. Candinha tem uma história também fantástica, assim como a Marlene, a Janice tem um testemunho de vida maravilhoso, de superação. Inclusive eu ganhei o livro com dedicatória da Candinha, que é fantástico, muito bom, e parabéns pelo trabalho. Eu vou abrir a palavra para os meus colegas vereadores, com a palavra o vereador Daniel Antunes, que também é um grande defensor atuante nessa área de saúde. Sempre quando tem essa pauta de saúde, Daniel tem sempre dado o seu apoio. Muito boa noite, vereador, e obrigado pela sua participação conosco aqui. Boa noite, vereador Badias. Parabéns pela pauta dessa audiência pública nesta noite. Vereador Manuel, aos convidados, dona Marlene, dona Candinha, e ao Wanderson, né? Esse enfermeiro comprometido, acolhedor, que está ali dentro do ambulatório de ostomia dentro da Unesc, que faz um trabalho espetacular, que já o visitei, já conheci o seu trabalho, e acolhe não além apenas pessoas de Criciúma, outro dia pessoas de outros municípios, precisava de uma orientação, de um conhecimento mais amplo, porque cada município tem o seu serviço, né, Wanderson? Enfim, e ele foi ali muito solícito
Mas eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa, uma vez ostomizada, ela estará sempre ostomizada, mesmo que faça a inversão? E a outra pergunta o acesso à manutenção é dado alta? Como que é esse serviço para a pessoa ostomizada? E aos demais que estão participando aqui nesse plenário, ou através da TV Câmara, né, e dizer que essa é uma pauta muito importante, embora um município com 200 e poucos mil habitantes ter 123 pessoas, consideramos bastante que precisam muito do apoio e da atenção, né, e essa lei que vocês trazem para nós, para que esta casa possa então estar, né, encaminhando, protocolando, eu não sei se a Comissão de Justiça vai nos dar essa legalidade, se esse projeto pode ser encaminhado por esta casa ou pelo Executivo, mas caberá uma discussão, né, vereador Obadias, que está frente a essa pauta. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Fabíola, eles podem responder ao questionamento já do vereador? Por favor, não é o Vlad, mas é o Wanderson. Ligou? Eu gosto mais de falar sem slides, assim, porque daí a gente fica mais à vontade. Então, uma pessoa que ela faz a cirurgia, né? Na verdade, ela faz uma cirurgia de correção de algo, né? No caso de uma pessoa que tem ferimento por arma de fogo, por arma branca, que tem um câncer, que tem alguma diverticulite, uma doença de Crohn, enfim, ela vai fazer a estomia e vai ser uma pessoa estomizada ou ostomizada enquanto aquela estomia estiver ali. Ela fez a reversão, ela não é mais uma pessoa ostomizada, mas ela não deixa de ser uma pessoa deficiente, né? Então, ela continua sendo deficiente. Por quê? Como a Candinha muito bem falou, ela é amputado uma parte dessa pessoa. Então, é como uma pessoa que faz uma amputação de perna, de braço, também é amputado uma parte do intestino da pessoa. Por isso que ela continua sendo uma pessoa com deficiência. E aí é que a gente diz que ela é uma deficiência oculta. Então, a pessoa não vê. Então, mesmo que tu tire a camisa, vá para uma praia, quem que diz que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência? Né? Assim como eu citei anteriormente, como o autismo. A pessoa não está escrito que ele é autista, né? Assim como também a pessoa não tem escrito ali que ela é ostomizada. A segunda pergunta, eu não sei se eu respondi já nessa. É isso? Vereador Manuel Rosengue. Presidente, parabéns aí pela iniciativa dessa audiência. Realmente é uma situação que a gente sabe o quanto isso traz não só de incômodo para as pessoas, mas de sofrimento também. Eu quero cumprimentar aqui a Marlene, que é presidente da associação aqui de Criciúma, né, Marlene? Candinha, do Estado, ao Wanderson, que como é que é o nome da tua? Estomaterapeuta. Ao colega Daniel e a todos que estão presentes aqui nessa audiência. Realmente eu tive uma filha que passou por essa situação e a gente vivenciou isso na pele. Para a pessoa que não está acostumada a ter que carregar aquele utensílio ali, realmente é algo assim bem perturbador, né? Imagino que depois as pessoas se acostumem com isso, mas no início ela sofria muito, emocionalmente abalada o tempo todo. Eu estava dando uma olhada aqui e vi que são cerca de 50 mil ostomizados hoje no Brasil. É uma turminha grande, né? Mas esses 50 mil são aqueles ostomizados que realmente já têm comprometimento para o resto da vida, serão ostomizados para o resto da vida, ou fazem parte desse grupo aí uma grande maioria de temporários? Aqui em Criciúma, por exemplo, né, tem 123. Desses 123, quantos são permanentes? Então, assim, dos 123, eu não tenho número exatos de quantos ficarão permanentes, né? Mas cerca de 80% deles são temporários e 20% permanentes.
Hoje, em Santa Catarina, a gente tem 5.301 pacientes ostomizados, até a data de ontem, tá? Que eu pesquisei e vi esse número, 5.301. Em Criciúma, claro que esse número tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, né? Mas ele gira em torno de 150 pacientes. Eu queria só aqui abrir um adendo, até estava falando aqui com a Marlene, que hoje em Criciúma está sendo feita uma pesquisa de quantos pacientes deficientes a gente tem no município. Eu fui à reunião e eu perguntei, onde estão os ostomizados aí? Não tem. Então ficou aquela dúvida de que colocamos os ostomizados ou não. Sim, eles são os deficientes, então eles precisam estar nesse grupo, eles precisam estar nesse número. Quando a gente fala de um número de deficientes e não inclui os ostomizados, a gente tem um falso número aí, né? Mas a lei federal contempla o ostomizado como pessoa com deficiência? Sim. Eu posso responder a nível Brasil, como coordenadora nacional? Esses 50 mil, na verdade, está bem desatualizado. Hoje, no Brasil, e eu garanto, posso afirmar isso, sendo uma das coordenadoras e uma das fundadoras do movimento dos ostomizados do Brasil, temos 450 mil ostomizados no Brasil. 450 mil. Não sabemos exato, como o Wanderson falou, quantas pessoas são temporário ou definitivo, mas é muita gente. Até pouco tempo nós tínhamos 4 mil, hoje nós já estamos com 5.301, ou seja, muitos venham a falecer a óbito, venham a falecer, né? E outros venham a reverter, mas daí o número cresce assustadoramente e, inclusive, nos preocupamos muito com isso. Se me permite aqui pegar um gancho da Candinha, eu tento sempre estudar para fazer o melhor, né, para o paciente ostomizado. E semana passada eu estava lendo alguns artigos e um deles falava que em cerca de 10 anos vai crescer cerca de 40% o número de pacientes ostomizados entre 25 e 40 anos. Então, 40% de pessoas jovens vão ser ostomizadas. Isso por conta da alimentação, e não quer dizer que você come alface e está comendo bem, porque aquela alface ela tem o agrotóxico, o modo de vida que hoje a gente vive, sedentário, e aí o estresse lá em cima, então tem tudo isso. Então, é um número significativo. Encerradas as falas dos membros da mesa, passamos às manifestações do público presente, que é importante também a gente ouvi-los aqui. Eu até gostaria muito de ouvir a Janice. Pedimos àqueles que desejarem usar a palavra, nós temos aqui uma tribuna do meu lado esquerdo, que está à disposição, e onde você poderá ter ali, fazer a sua fala. Fabíola, até 2 minutos, né? Até 2 a 3 minutinhos. Eu só peço que aí tu pode se dirigir até aqui, diga o nome, né? A técnica me ajuda aqui, né? Só para identificar ali no... Fica à vontade. Boa noite, eu cumprimento a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui juntamente com todos vocês, vereadora, Candinha, Marlene, Wanderson, aos vereadores, a todos presentes, inclusive os ostomizados que estão aqui nos representando. O meu nome é Janice. Fiz questão de falar um pouquinho, porque o meu caso foi através de uma doença chamada endometriose, né, que muitas pessoas às vezes acham que é simples, mas no meu caso foi endometriose profunda. Já sofro há mais de 20 anos, passei por ostomia 3 vezes e fiz reversão por 2. Infelizmente, na última reversão não deu certo. Fui aproximadamente há 1 ano e meio, eu estive no centro cirúrgico. Durante 3 meses, eu fiz 20 idas ao centro cirúrgico. Foi tentado de várias formas fazer reversão, mas infelizmente, no meu caso, não deu. Eu fui para casa com o abdômen aberto, né, usando o kit fístulas. São tipo bolsas de colostomia, mas que são maiores, né, materiais
adaptados para fístulas. Hoje meu abdômen reduziu, mas com a compressão do meu abdômen, uma alça intestinal saiu para fora, mede aproximadamente 11 centímetros de diâmetro por 11 de comprimento. E se eu não seguir as recomendações à risca, pode prolapsar mais. Inclusive, além da alça intestinal protusa, tenho 3 fístulas. Por isso, não tem mais chance de reversão. Inclusive, o meu médico, ele me sugeriu transplante de intestino. No meu caso, só um transplante de intestino. Mas, devido a tudo que eu passei, a todas as cirurgias, aos riscos, à UTI, fui desenganada pela medicina por 3 vezes aqui em Criciúma. E, para a honra e a glória de Jesus, eu estou aqui bem, né? Hoje em dia, os meus curativos são feitos a cada 3 dias, feitos pelo meu esposo, né? Há 8 meses atrás, mais ou menos, ele começou a fazer. Eu fiquei acamada por 1 ano, sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, onde usei fralda, né? Perdi 20 quilos. O vereador aqui sabe, né, mais ou menos o que eu estou falando. E hoje eu dou graças a Deus por estar assim, bem dentro das minhas limitações, mas uso as palavras dos 3, do Wanderson, da Marlene e da Candinha, que é imprescindível banheiros públicos em locais públicos, né? E, inclusive, que as leis federais sejam revistas para que elas venham valer aqui no nosso município de Criciúma. Obrigada pela oportunidade. Gente, a história da Janice, ela é emocionante, é linda. Meu olho até enche de lágrimas porque, de fato, é de superação mesmo. E até eu iria perguntar, posso, né? Eu até ia perguntar, porque foi uma demanda que veio até nós, essa questão dos direitos. O vereador perguntou aqui também da deficiência. Se enquadra na questão de pessoas deficientes. Então, tem o mesmo direito, por exemplo, passagens gratuitas. Toda pessoa que ela é ostomizada. Tá ligado? Toda pessoa que ela é ostomizada, ela tem todos os direitos que um deficiente visual, que um cadeirante, dentro do decreto 5.296. Candinha, eu posso me aposentar? Pode, é um direito. É um direito que ela tem de se aposentar, sim, por invalidez. Eu esqueci de dizer, eu sou urostomizada há 22 anos. São 23 cirurgias. Fiquei 270 dias hospitalizada no início e garanto para vocês, foi muito difícil. Na época, há 22 anos atrás, eu tentei o suicídio. E já tivemos pessoas que cometeu o suicídio exatamente porque não aceitou a sua nova condição de vida, não se adaptou. Só complementando aqui da Candinha, os mesmos direitos, né, das pessoas com deficiências, inclusive vagas de estacionamento do deficiente, o direito a comprar o carro com desconto também, né? Então eles entram na mesma lei, tá? Então todo o deficiente, o cadeirante, o visual, todos os direitos que ele tem, o ostomizado também tem. Perfeito. A palavra continua aberta para o público que está aqui presente, viu? Por favor. Boa noite, pessoal. É um prazer acompanhar um debate maravilhoso que nos leva a crer que tudo vai melhorar. A tecnologia ela está nos proporcionando algo maravilhoso. Há 4 anos atrás eu tive um problema seríssimo. Fui detectado, tinha câncer, o chão tremeu. Foi feito 3 cirurgias para ver se amenizava, não deu.
3 médicos conversaram com meu filho e comigo que a única solução que eu teria seria o quê? Tirar a bexiga. Tenho que encarar. Afinal de contas, nós estamos aqui para sobreviver a qualquer obstáculo. E, dali para frente, foi colocado uma bolsinha. O médico fez a cirurgia, tirou toda a bexiga, pegou os 2 rins, fez uma ligação, fez um orifício, colocou a bolsa, e faz 3 anos que eu uso isso. Um prazer. A vida é maravilhosa. Temos que aproveitar essa oportunidade que vocês vão nos dar. Vocês vão ficar na história com isso. Obrigado. O Sr. João? Aí o Sr. João me quebra. Eu também vou começar a chorar aqui, viu? Parabéns pela... Seu João Maximiliano. Pela superação. A palavra continua aberta. Claro, com certeza. Se há um cartão de identificação para essa deficiência? Posso responder? Sim, a Associação Catarinense... Janice, você tem o seu cartão aí, por gentileza? A Associação Catarinense da Pessoa Ostomizada, ela fornece um cartão, e nesse cartão, inclusive, não só fala o CID da doença, a ostomização, mas também ela vem com ela o número do SUS, o tipo sanguíneo, se ela é alérgica ou não, e fala dos direitos. Então, ele é muito completo. A Janice vai mostrar. Só para justificar a minha pergunta, por se tratar de uma doença oculta, como o próprio Wanderson nos colocou, até para garantir os direitos, né? E porque, enfim, obrigado. Boa noite. Já vou indo direto no Isso, assunto. pode citar o teu nome só para... Meu nome é Minéia Ferreira e sou ostomizada há 10 meses. Não sou definitiva, né? Ainda estou vendo, fazendo exames para fazer a reversão. E assim, eu estava pelo INSS, em março voltei a trabalhar, porque o INSS me acha que eu tenho como ir trabalhar, né? E para mim é uma dificuldade os terminais. Não, quando o banheiro está aberto, ainda eu consigo ir, só que não tem uma pia no banheiro, né? Se eu tiver que fazer higiene, eu tenho que sair de dentro do banheiro, ir até a pia e não alcanço. É muito difícil, porque eu tenho que pegar 2 ônibus, sendo que no terminal eu poderia fazer a higiene, porque minha bolsa funciona no horário que eu estou dentro do ônibus até chegar ao serviço, ela funciona. E então eu pego 2 ônibus com a bolsa cheia. Se acontecer de ela vazar ou der qualquer furinho, vaza o cheiro, né? E eu, deixa eu ver, passagem eu nem fui atrás porque é uma burocracia, né? Também. Então essa é mais a minha dificuldade, mas a minha ostomia foi feita por causa do câncer no colo do útero, a rádio queimou o meu intestino, né? É bem diferente dos outros casos. De 100, eu fui uma das escolhidas. Então, é isso. Pegar o ônibus, os terminais, eu acho que seria uma boa ter o banheiro adaptado para nós, né? Obrigada. A palavra continua aberta, se mais alguém quiser se manifestar. Boa noite, nobre vereador Obadias, nobre vereador Daniel Antunes e o nobre vereador Maneca e todos presentes nessa mesa e também no público. Falar de ostomia é muito difícil. Só fala quem convive. Ostomia, simplesmente uma palavra que muita gente não dá valor. Mas é uma situação muito difícil.
as pessoas que estão normal, como nós estamos aqui hoje, e amanhã se depara simplesmente com um furo na barriga e uma bolsa de ostomia. Pessoas que nunca viram e nunca souberam. E o que mais preocupa, após a cirurgia, que ele volta para sua casa. Como fica? Com um furo na barriga e pessoas que não estão adaptadas para usar com aquela situação. É uma situação difícil onde você vê uma tripa pelo lado de fora e você tem que se adaptar. Você tem que colocar uma bolsa. Isso machuca? Como é que é? Você fica muito preocupado. Eu acredito que deveria ter uma atenção melhor do setor da saúde, especialmente dos hospitais, porque quando você sai do hospital com uma bolsa agarrada na barriga, chega em casa, como é que se faz? Eu já vi muitos, os homens abandonarem a mulher, e vi também o verso. E você não tem uma pessoa adequada para tratar daquele assunto. Como é que fica no desespero? As pessoas ficam arrasadas, começa a depressão, e tem muitas pessoas que não admitem e querem morrer. Já troquei, a minha esposa está há 19 anos. Eu, quando fomos no médico, que ela falou, vai usar bolsa, eu até brinquei com ela. Eu não conhecia bolsa de ostomia, eu nunca tinha visto nem falado. E, de repente, ela tinha que sair não com uma, com duas. Como é que se faz? Graças a Deus, é que a minha esposa fez a cirurgia em Florianópolis, e a gente foi na Secretaria da Saúde. Aí eles deram todos os detalhes, e quando ela saiu, que ela vinha embora, eu tive o prazer de colocar as bolsas nela, e isso ficou, eu colocando praticamente um ano, que ela não tinha condições de trocar as bolsas, porque ela estava na fase final, vamos dizer assim, né? Mas nós temos um Deus maior. E então ela ficou praticamente um ano sem poder trocar as bolsas, e eu trocando as bolsinhas dela. E depois ela começou. E como ela é presidente da associação, as pessoas saíram do hospital e ligavam para ela, e à noite, quando eu chegava do trabalho, nós iríamos visitar as pessoas que saíram do hospital, à mercê do destino, sem uma orientação nenhuma, e nós iríamos lá trocar as bolsas das pessoas que precisavam. A gente trocou muitas bolsas, né? Foi muito bom, faço a hora que precisar, e as pessoas, a gente vê que elas ficam sem orientação, sem saber o que vai fazer. Tem pessoas que, a primeira coisa numa ostomia é você aceitar a ostomia. A gente já visitou pessoas que não aceitavam nem falar no nome da ostomia. E depois, quando ela começou a aceitar a ostomia, não deu mais tempo de viver. Então a pessoa primeiro tem que aceitar a ostomia. Como o Maneca falou, que já viveu na casa dele, você sabe como é que é, né, Maneca? Então, é muito difícil. O que eu vejo é que deveria, nobres vereadores, deveria ter um canal, vereadores, deveria ter um canal do hospital, as pessoas, tipo o pessoal da Unesc, né? O Bandos, a associação. Por quê? Porque nesse período que sai do hospital, primeiro lugar, eu peço para uma filha, troca a bolsa aqui. Minha filha não vai trocar. Se eu pedir para um filho, não vai trocar. Eu conheço pessoa que a mulher não troca. Eu conheço homem que a mulher não troca, ou vice-versa, o homem não troca. E como é que fica? Aí vão pedir lá para o postinho de saúde. Quando que o cara vai lá trocar a bolsa dela? E ela fica no desespero. O que é que eu faço? Eu falo isso porque eu já vivi esse momento. Eu já vi como é que funciona. E não tem um apoio.
Então, eu acho que essa linha, essa ponte do hospital até as pessoas responsáveis, com capacidade de fazer isso, que eu vejo muito, que eles não têm e ficam à mercê do destino, né? Então, eu acho que, perante aos nobres vereadores, gostaria de uma atenção especial. Como o Vando falou, hoje não, mas amanhã, quem sabe? Ninguém sabe o dia da manhã. Então, eu acho que, como eles falaram do banheiro, é um ponto fundamental. Essas bolsas, assim, ó, é muito complicado porque elas trocam a bolsa e vão no centro. De repente, essa bolsa dá problema. A bolsa tem deficiência. Só vou pedir para o senhor concluir rapidinho, só por causa do nosso tempo regimental. Então tá. Então, eu acho que precisa mais de um. E vocês, fazem parte dessa casa, que pode fazer algo para o povo de Criciúma ostomizado. Um abraço. A palavra continua aberta. Podemos seguir então para os encaminhamentos, né? Tem mais aqui, por favor? Tá saindo, tá saindo. E até chegar a minha pessoa, lá na Unesc, né? Só que eu peço que o paciente vá até a unidade de saúde, põe seu nome lá no CISREG, mas que já venha ou no mesmo dia ou no próximo dia, porque esse paciente sai sem uma orientação, sem um equipamento coletor, sem nada, sem eira nem beira. Então, eu tenho essa empatia de trazer o paciente, então todos os enfermeiros das unidades já sabem, apareceu o paciente lá, põe no CISREG e me liga, Wanderson, tem um paciente aqui, pode ir que dia? Digo, consegue vir hoje? Já vem hoje. Consegue amanhã? Vem amanhã. Então, a gente já faz esse trâmite, e já, porque os equipamentos são caros, tem bolsas que chegam a custar R$ 65,00 cada uma caixa com 10, R$ 650,00, uma pasta custa, por exemplo, R$ 80,00, um spray barreira, R$ 150, e vários adjuvantes. Então, eu tento ter essa empatia, e aí, como eu falei, eu faço errado, mas eu faço para todos, né, por conta da empatia aí. Boa Seu noite nome, a todos. por favor. Meu nome é Ney, né? Dionei Fernandes. Eu já estou ostomizado já há um ano e pouco já. Né? Mas pensa num cara que gostava de pescar e trabalhar, aposentado já há 20 anos da mina, né? Mesmo aposentado, gostava de trabalhar de pedreiro. E me aconteceu isso aí, é fístula, né? Tinha uma fístulazinha, infecção urinária, tá? Fui ver até que depois da pandemia, até que aparecer, fazer exame, até aparecer essa fístula. Para ver o que era essa minha urina solta, né? Aí fui para a cirurgia. Fiz a cirurgia, acabou essa infecção de urinária, acabou tudo, ficou legal. Mas só que eu fiz a reversão antes do prazo. Né? Com uns conhecimentos aí com o médico, fiz ali com 5 meses. E na época que eu fiz, eu tinha comido aquele maçambique envenenado que tem na praia, tinha me dado uma congestão umas 2 semanas antes. Então aquilo ajudou. Então não deu certo. Mas se Deus quiser, vai dar certo agora. Estou batalhando, né? Faz uns 8 meses, né, que eu tentei fazer. Mas o problema que eu vim falar aqui é que é o seguinte, é quanto à Secretaria de Saúde. Essa cirurgia seletiva que coisaram agora, está indo mais números. Por quê? Mais é hérnia, né? Mais é hérnia, como é que é, aquela vesícula, que são internações de 2 dias, interna num dia, no outro dia está como é que se diz? A de reversão, já estão excluindo. Me mandaram para Uruçanga. Saí escuro ainda, sou meio cego para dirigir, e lá em Uruçanga, a consulta marcada para as 7h30 da manhã. A Secretaria de Saúde mandou para lá. Cheguei lá, o médico de lá disse que lá não tinha o grampressor, que é o que faz a emenda das tripas, o grampressor, o grampeador. Volta de novo para a secretaria, voltei para a secretaria. Depois me chamaram e me mandaram para o Hospital São Donato. Fui, consulta para outra semana para o São Donato. Fui para o São Donato. No São Donato não tinha, o médico disse que não tinha a endoscopia induzida, que é aquela que faz a limpeza. Então, quer dizer,
eu acho que deve ter um médico ou uma médica dentro da Secretaria de Saúde que devia olhar por isso daí. Quando encaminhar o paciente, encaminha certo, o lugar certo, não faz eu ficar andando para cima e para baixo. Porque me deram os exames tudo, exame de sangue, exame de coração, a colonoscopia, aquilo ali tem um prazo de validade. Vou ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Aí tem um prazo de validade. Aí quando eu for chamar de novo, eu vou ter que refazer esses exames tudo de novo para começar. Então, a agilização na Secretaria de Saúde. Eu queria que alguém desse uma olhada. Saí meio fora da coisa, né? Mas era só isso que eu tinha que passar, né? E se Deus quiser, vai dar certo para mim, né? A bolsinha em si, ela não me incomoda. Mas a hérnia que eu tô, cara, ela é tão grande. Saiu uma hérnia, que é o que me incomoda, não posso fazer mais nada. A bolsinha em si, eu levava até uma vida até mais normal. Mas com a hérnia não estou conseguindo, é uma hérnia muito grande. Muito obrigado a todos. E para mexer na hérnia, eu tenho que fazer a reversão depois de 6 meses para poder fazer a hérnia, porque daí é botar a tela. Primeiro tem que cicatrizar a reversão, para depois colocar a tela, fazer a reconstrução da barriga, para mim voltar a ser aquele corpinho normal de novo, né? Que hoje eu tenho dificuldade, como disseram ali, teve muitos casais que se separam, né? Olha, eu tive quase nessa, depressão, separação, né? Por causa que não poder chegar na mulher desse jeito. Então, mas a gente foi se acostumando, vai se acostumando, por causa que, né? O amor é maior, né? Então dá certo. E muito obrigado a todos. Obrigado ao senhor Dionei pela sua fala, sua contribuição. São falas que, de fato, do dia a dia, que até saem do coração, né? São situações que mexem até com a gente, com o emocional da gente aqui. A palavra continua aberta. Nós vamos abrir já então para os membros da mesa, para a gente poder fazer os nossos encaminhamentos. E partimos então para o final dessa audiência. Eu ouvi aqui vários encaminhamentos que a gente pode fazer. Então já vou começar pela Candinha agora, daqui para lá. Pode ser, Candinha? Pode ser. Respondendo ali sobre as cirurgias eletivas. Tivemos muitos problemas, sim, a Secretaria, em 2015, 2016, 2017. A gente teve audiência pública, chegamos, inclusive, a acionar o Ministério Público, tanto pela falta de materiais na época, como a fila que estava enorme para as cirurgias eletivas. E eu levei uma proposta para a Secretaria e, depois de algum tempo, hoje, ela foi aceita da seguinte forma: quando o médico diz para o ostomizado ou faz a cirurgia numa emergência, seja como for, o que acontece? Quem é que conhece aquele paciente? O médico que operou, certo? Então, se ele operou e sabe que tem que fazer a reversão, tem que retornar para aquele médico, para aquele hospital, porque ele conhece o paciente. Não sair de um hospital, de um município para o outro, mas sim para aquele médico que operou, que realmente conhece o paciente. E eu fico feliz porque, assim, graças a Deus, o Wanderson sabe, né, Wanderson? Hoje a fila de espera já está reduzindo bastante e essa situação ela foi aceita do médico que operou fazer a reversão. Obrigada, mais uma vez, obrigada por esta oportunidade. Marlene é presidente da Associação do município de Criciúma. É o seguinte, é assim, ó, hoje em dia até a gente pode agradecer a Deus que a medicina e as coisas estão cada vez melhorando, né? A passos lentos, mas está melhorando, né? Há muitos anos atrás, a gente não tinha a liberdade de entrar nos hospitais para, de repente, surgia lá uma pessoa que fez uma ostomia e está lá desesperado, não sabe, a família não sabe como lidar e coisa e tal. Hoje, a gente até tem condições, só que eles não nos passam isso. Eles encaminham, às vezes, lá para o Wanderson, lá para a Unesc, para fazer o primeiro acompanhamento.
Mas aí tem toda aquela burocracia, passa pelo CISREG, pague aqui, vai no postinho. Aí é toda aquela burocracia e aquilo demora, às vezes. E a pessoa vai ficando cada vez mais desesperada, porque ela não tem como fazer as coisas. Ela não sabe por onde começar. A nossa sorte é que a gente tem um ostomaterapeuta, que é um anjinho nosso, né? Que vai lá e faz a coisa certa. Às vezes ele até passa por cima de outras coisas para poder ajudar nós ostomizados. Eu faz 19 anos que eu sou ostomizada. Eu sou ostomizada e urostomizada. Eu uso 2 bolsas coletoras, para fezes e para urina, há 19 anos. E agradeço a Deus de ter hoje, né, meu esposo, que sempre foi meu companheiro, sempre cuidou de mim com muito esmero, e tenho também essas pessoas queridas que nos fornecem os equipamentos necessários. Só lembrando que nós estamos nos encaminhamentos, esses encaminhamentos são propostas que a gente discutiu aqui, e foi falado sobre banheiros adaptados, e esses encaminhamentos a gente pode ser feito por meio de requerimentos, e um projeto de lei desta casa, ele acaba sendo inconstitucional, mas por meio de um requerimento, buscando esse auxílio do Poder Executivo para que possa, então, adaptar. E também o dia municipal, que é, na verdade, um mês, o dia e o mês, né? 16 de novembro. Por favor, só para nós registrar aqui. O mês verde, que é um mês de conscientização da pessoa ostomizada. 16 de novembro, que ela é o Dia Nacional da Pessoa Ostomizada, para ter aquele dia específico de conscientização. Então, hoje temos o mês Novembro Verde. Tiver mais algum encaminhamento, Wanderson, por favor, de propostas Então, acho que, aí falando tecnicamente, né, porque eu vim falar da parte técnica, eu acho que sim, a gente deveria ter uma exigência de um estomaterapeuta dentro do hospital, né, porque o estomaterapeuta dentro do hospital, ele faz as medidas corretas do estômago, né, aonde pode ancorar essa bolsa, evitando que o paciente tenha futuras lesões, futuros problemas, porque eu trabalho no dia a dia com isso, né? Sou um apaixonado por isso, e muitas vezes a gente não consegue, um estômago tão mal feito, tão mal posicionado, que é difícil encontrar um equipamento coletor para colocar naquele abdômen, né? Então, existem aí, foi falado aqui, a Janice falou em protrusão, em saída de intestino. Então, nada mais é do que assim, existe o intestino, o estômago, que ele é invertido, ele é para dentro, abaixo da pele, e esse intestino, essa ostomia é muito difícil de colocar um equipamento coletor ali. Então, tendo um enfermeiro estomaterapeuta lá no bloco cirúrgico, e principalmente no bloco cirúrgico e depois dele, porque ele já sai de lá mais tranquilo, porque a gente consegue dar esse encaminhamento a ele e dizer, olha, você não está sozinho, a gente está com você. E vai ser assim, e desta maneira que nós vamos agir. Outra coisa também que acaba não acontecendo, que o paciente vai descobrir que ele está ostomizado depois da cirurgia. Ele nem sabe que ele entrou para fazer uma ostomia. Imagina você acordar e dizer, a partir de agora você faz xixi e cocô por uma bolsa, não mais pelo ânus ou, enfim, via normal. Então, eu acho que o enfermeiro estomaterapeuta dentro do hospital, com uso exclusivo para isso, eu acho que seria também pertinente. Vereadores, vereador Manuel, vereador Daniel, por favor, seus encaminhamentos. Então, observado aqui pelos relatos ouvidos, que esta situação ela mexe muito com o emocional, né? Com o emocional da pessoa, do relacionamento, da família. E Wanderson, você que é um exímio profissional de saúde e sabe o quanto
a saúde preventiva era importante. E eu penso que, além da orientação, do encaminhamento para o procedimento de ostomia, eu acho que um grupo de apoio para o paciente, para estas famílias, para evitar o que aconteceu, para evitar de se ouvir esses relatos aqui, né? Enfim, não precisa repetir o que foi escutado, eu acho que poderia ser dado. Eu e o Manuel somos da Comissão de Saúde, acho que não precisa nenhum projeto de lei, mas levar isso para a Secretaria de Saúde para que haja esse grupo de apoio. Hoje nós temos 45 unidades de saúde e temos um centro multiprofissional, onde temos profissionais, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, que possam fazer o acolhimento a essas famílias. E como o Wanderson acabou de relatar, as pessoas entram para um centro cirúrgico e não sabem, eles têm que saber, eles têm que ser orientados, eles têm que saber como vai ser a sua vida a partir daquele procedimento. Então, eu acho que um grupo de apoio ao paciente e à família, eu acho que é um dos encaminhamentos, não sei se através de lei, eu acho que um requerimento, né, para a própria Secretaria de Saúde. E o segundo seria a reversão, o caso do seu Dionei, que foi para Uruçanga, foi para Içara, é carregado a inserção no CISREG, pela unidade de saúde, o Wanderson. Então, quer dizer, se a regulação não regulou para o destino correto, é falta de informação, né? Que fez o seu Dionei para 2 municípios diferentes em 2 momentos desnecessários. Então, eu acho que é muito importante também que se cobre das unidades de saúde que faça a inserção com as informações corretas. E ainda o caso daquela senhora que disse que também está há 10 meses ostomizada e ainda não tem um acesso gratuito para o transporte público, que é muita burocracia, também possa se ver isso juntamente com o consórcio do transporte público, porque tanta burocracia, sendo que é um direito dela. Obrigado. Vereador Manuel. Olha, presidente, eu penso que eu atuo mais numa área de saúde mental. Eu acho que como foi relatado aqui, muitas pessoas acabam se pensando e até chegando aí ao suicídio, né? Por conta de uma situação que às vezes ela não consegue lidar, administrar, e não tem quem a ajude. Eu penso que a questão da saúde mental também pode tratar disso, né? E eu acho que é um dos encaminhamentos que a gente, depois, ao assistir o vídeo da audiência, a gente pode estar melhorando assim, algumas propostas aqui, incluindo aqui a saúde mental. Então vamos, Fabio, anotei alguns aqui, eu posso, os banheiros adaptados, os banheiros públicos adaptados, né? A gente vai fazer por meio de requerimento, vamos conversar, quem sabe criar uma comissão, o vereador Daniel, e ir até o prefeito, falar sobre essa questão dos banheiros adaptados, por forma de requerimento, e também essa conversa que é muito importante. Dia Municipal dos Ostomizados, né, o dia 16 de novembro, como também o mês verde, que é o mês das pessoas ostomizadas. A sua sugestão como estomoterapeuta no hospital, né, é importante ter esse profissional lá. Atividade exclusiva, exatamente. E o vereador Daniel traz algo que também me chamou muita atenção aqui, que é essa questão do grupo de apoio, né? Podemos fazer isso por meio de requerimento, também acionar a comissão de saúde, para a gente poder também lutar por isso juntamente com a Secretaria de Saúde. E saúde mental, que também trabalha junto essa questão, podemos fazer um requerimento só em cima disso. Passagens, já tínhamos essa pauta, e vamos trabalhar em cima disso, vamos conversar com a empresa que é responsável, mas também vamos fazer um requerimento para a gente buscar essas respostas e também facilitar esse caminho. Ela passou uma situação constrangedora em relação a isso, e a questão do estacionamento também, né, que a Candinha trouxe para a gente aqui. Se tiver algo mais, a gente vai fazer a aprovação dessas propostas. Certo.
Entendi. Então, muitas vezes eu me constranjo em estacionar mesmo sendo meu direito. Entendi. Perfeito. Esse aqui, a gente pode, então, até elaborar um projeto de lei em relação a essa situação, identificação com símbolo, né, com símbolo para o estacionamento. Vereador, dá licença. Eu tenho menos de 10 segundos. Bem rapidinho. Referente ali às pessoas para apoio, pode ser a própria associação que os hospitais venham ter ciência que a associação aqui existe. E é muito importante que eles precisam de um espaço também para atuar esta associação que eles não têm hoje. A associação não tem espaço. Não. Podemos também solicitar por requerimento. É isso aí, ok? Está aprovado essas propostas? Os favoráveis, permanentes como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovadas essas propostas, estaremos encaminhando via requerimento, via indicação e, quem sabe, também projetos de lei por esta casa. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em preposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação de todos aqui.